Sorata Kanda, um estudante que vive em Sakurasou, ou dormitório dos alunos problemáticos da escola. Com isso, um dia, a bonita e talentosa Mashiro Shina acaba de se mudar para o dormitório. Nisso, Sorata, vendo Mashiro como uma garota frágil, decide protegê-la, mas Sorata não tem ideia de que Mashiro não consegue nem cuidar de si mesma. E assim, Sorata começa a ser visto como o mestre de Shina, que é vista como uma mascote. Tudo começa quando Sorata acorda de um sonho com um gato em seu rosto, mas seu celular toca e ele dá de cara com, sei lá, mano. E tem uma garota em seu quarto. Seu nome é Misaki e Sorata diz para ela não dormir em seu quarto. E Misaki diz que no futuro quer ser uma dona de casa e já começa a agarrar Sorata. E diz se ele quer um banho ou uma tanga. Ele diz que isso não é sumo. E Misaki o chama para jogar um jogo. E se a cada rodada que ele ganhar, ela vai tirar uma peça, que isso vai mantê-lo de olhos abertos. E Sorata foge, mas sua sensei o chama. E a primeira coisa que ela diz é porque estão praticando pra fora. Bem observador, já que hoje é a cerimônia de entrada. Sensei diz que a cerimônia é um evento social para pegar rapazes. E Sorata fala se ela vai se jogar pra cima dos calouros, mas ela fala que tem que ser um pai rico. Já do lado de fora, Sorata está consertando a placa de Sakurasou. E aparecem umas meninas e falam que onde ele mora é um lugar que só colocaram todas as crianças problemáticas. E ele diz que elas têm razão, mas antes Misaki grita que fica ótima despida, mas em outras palavras é um hospício. Sorata diz todas as pessoas que moram no hospício. Quarto 201, Misaki, do terceiro ano, escreveu a história, desenhou os quadrinhos e fez a edição. Fez tudo sozinha por um anime que foi licenciado e se tornou famoso. E o quarto 103 é a pessoa que escreveu o roteiro do anime, a Misaki Mikata Jin, do terceiro ano. Ele é como um marajá, fica fora toda a noite e só volta de manhã, mas conhecido como pegador de casada. E é claro, Sensei Sengoku Shihiro, a professora de artes, também supervisora de Sakurasou. Ela já passou dos 30 e está à procura de um marido. E a residente do quarto 102, a Kasaka Ryunosuke, é uma programadora de contrato trabalhando para grandes empresas. Ela possui um e-mail que responde automaticamente graças a uma AI chamada Maid-chan. Esse é seu único método de comunicação com o mundo exterior. E por último, Kanda Sorata. Parece ser normal e não tem nada para falar da casa. Com isso, Shihiro diz para Sorata que quando ele terminar é para ele ir para a sala dos professores e informar ela e não se atrasar para a escola. Misaki diz que caso Shihiro não consiga o marido, Sorata disse que se casaria com ela, só que ele nunca disse isso. E a meta de Sorata é escapar de Sakurasou. Já na escola, o diretor diz que a universidade Suimei, afiliada à escola de artes, está dividida em divisões regulares e de artes, e dentro da divisão de artes existem os departamentos, os musicais e de artes visuais. E Sorata está com muito sono, que é bem tedioso, e Miyahara chega e diz que pessoas normais não têm força suficiente para viver em um hospício. E Nanami chega e pergunta para Sorata quanto tempo ele está pensando em ficar em Sakurasou, e se ele demorar demais nunca conseguirá sair de lá. E também pergunta se ele não encontrou um dono para Hikari e ainda pegou mais 6 gatas. Miyahara diz que ele tem muita moral para arrastar meninas para o seu quarto, mas na verdade são 6 gatas. Nanami diz que antigamente Sorata já levava gatas para os dormitórios, mesmo não sendo permitido no dormitório. E os donos do dormitório descobriram e mandaram Sorata escolher: ou ele se livra dos gatos ou muda-se para Sakurasou. Ele vai para Sakurasou. Ele nunca vai conseguir voltar para os dormitórios normais se continuar pegando gatas. Sorata diz que desde que ele encontrou Hikari, ele continuou achando caixas cheias de gatos e ele não pode deixá-los daquele jeito. Com certeza é uma maldição. Nanami diz que Sorata é gentil demais, ela tá afim dele. E o entrega bolos de peixe. Ela os pegou no seu trabalho, já que estavam vencendo. Ela estuda em uma escola de dubladoras e ainda ajuda no anime da Misaki. E Nanami diz que não possui talento especial, ao contrário da Kamigusa Sensei. E Sorata pergunta para Shihiro, a Sensei, se ela conseguiu alguma coisa na cerimônia, e ela diz que não conseguiu nenhum pai solteiro e rico e ainda tem alta exigência, mas ela conseguiu o número de um rico que é casado. E Sorata diz que será que ela é mesmo uma professora e não tem respeito pela profissão sagrada de ensinar, mas ela responde: eu não posso falar, tá ligado? É uma coisa que geralmente garotas não falam. Será?
E ela também diz que sua prima está vindo para morar em Sakurasou. O nome dela é Shina Mashiro e ela morou na Inglaterra por um tempo e fala para Sorata ir buscá-la na estação às 6 depois da aula. Sorata no caminho começa a falar com alguns vendedores de peixe. Sorata está comendo um lanche e vê Shina e vai falar com ela. E ela diz que cor você quer ser. Que pergunta maluca é essa? Sorata diz que ainda não pensou no futuro, mas acha que seria uma mistura de várias cores. E Sorata pergunta que cor ela quer ser e é branco, como o nome dela. Shina diz que Sorata é um bom nome e diz que gostou, e Sorata até se impressiona. Eles chegam em Sakurasou e os moradores fizeram uma grande refeição, um ensopado. Misaki fala para a Shina comer algo escorregadio e se ela morder forte vai espirrar algo quente. Já eu não falo mais nada. Suspeito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Com isso, Sorata diz para Misaki não fingir ser inocente. E Misaki diz que só Sorata fica excitada com vegetais e Shina vai ser uma estudante de artes. E Jin já começa a medir as partes de Shina, e começando de cima para baixo. E começando de cima. Suas medidas são 79, 55 e 78. Nem sei por que eu tô colocando isso. Você acha que ela é reta? Não deixem os números te enganar. Ela é extremamente magra, então você verá muito mais a parte da frente do que tenta imaginar. Só pelos números, acredite em mim, disse Mikata Jin, o pegador de casada. Que vergonha, hein? Que papelão. Misaki diz que fez um anime especial para a chegada de Shina, e ela o mostra e ela espera que elas sejam boas amigas. E todos ali comentam que as falas nem seguiram a animação, e Jin diz que Misaki deveria ter adiado a última explosão alguns quadros. E Sorata acha que Misaki vai achar que ele não é ninguém, e Mikari começa a brincar com ele. Eu lembro do seu objetivo principal, fugir de Sakurasou. Sorata também fala que ele vivia dias ruins e só vivia no tédio, até ele encontrar um gato branco e perceber que não eram os dias que eram ruins, mas sim tentar ser igual a todos os outros. Já no outro dia, Sorata está tratando de seus gatos e pergunta para Chihiro por que Shina se mudou para Sakurasou ao invés de um dormitório regular. E Chihiro diz que é porque Sakurasou é perfeito para ela, e ela pergunta para Sorata se ele pode cuidar de Shina, já que é seu primeiro dia na escola. Sorata vai em direção ao dormitório das garotas, mesmo sendo proibido, meninos, e vai para o quarto de Shina, chamá-la, mas ela não responde. E Sorata abre a porta, mas você com certeza achou que Shina fosse estar despida. Que pena. Tá bom. Mas não, só passou um ladrão ou um tornado no quarto. E Sorata vê que Shina está fazendo um mangá e encontra a Shina dormindo embaixo da mesa. E eu errei. Sim, teve despimento. Ainda bem. E Shina se veste, mas não sabe como ficou despido. E Sorata diz a calcinha e abotoar a camisa. E Sorata diz para Shina dar um jeito em seu cabelo, mas ao invés de fazer isso, ela molha a camisa e precisa vestir algo por baixo. Mas Sorata não pegou nada para ela. E Shina diz que Sorata é interessante. E ela com certeza é maluca. E eles quase se atrasam para a escola. E Shina o chama de insistente. Já no outro dia, a Shina Mashiro. E ele vai pesquisar e vê que Shina não está no mesmo nível de Misaki nem de Jin. A Shina é uma grande pintora. Já no dia seguinte, Sorata está tomando aquele banho e pensando em Shina. E Shina invade o banheiro 1% de decência. Depois, Sorata escuta Jin comentando que é impossível Misaki trabalhar em um grupo. Ela é o tipo de pessoa que já está tudo pronto dentro de sua cabeça antes mesmo de começar a desenhar. Sorata pergunta para Jin quem está ligando. Jin fala que era uma produtora de um anime que queria enviar um roteiro melhor para Misaki. Em outras palavras, os roteiros do Jin não estão no mesmo nível do talento de Misaki. Jin pergunta para Sorata se ele está pensando em fugir do Sakurasou e pergunta quando. Assim que ele encontrar um dono para as gatas. Jin diz que se ele realmente está pensando em fugir, ele pode cuidar da Shina e das gatas para ele. Assim nada poderá o impedir de fugir. E Jin também diz que está cansado de ouvir suas desculpas e Chihiro chega lá e começa a falar com Jin para ele não descontar sua raiva em Sorata. Sorata começa a pesquisar como criar jogos e a casaca já sabia o que ele iria perguntar e diz que ele está lendo um site de como criar jogos. Sorata percebe que foi hackeado e ele faz uma verdadeira pergunta sobre o que é preciso saber para se tornar um desenvolvedor de games, mas apaga e não diz nada. Já na escola, Sorata começa a pendurar cartazes para encontrar donos para as gatas e Nanami o ajuda e ela encontra alguém que quer ficar
ficar com as gatas. E é China, que quer ficar com todas. E Sorata diz que China, que precisa de um dono. E Nanami já fica espantada. E China o chama para sair do nada, na lata mesmo. E China diz que tem um lugar que ela quer ir no domingo. E Nanami diz que é o encontro no domingo. E Sorata fala que vai estar ocupado. E é para a China pedir para Jin. Já em Sakurasou, Misaki está preocupada e invade o quarto de Sorata, querendo tirar sua box. Eu chamo de pervertido. E Chihiro, pra que essa barulheira em pleno domingo? E Misaki diz que China e Jin foram a um encontro e fala que eles estavam indo a um hotel, aquele lugar onde os casais vão. Misaki diz que Sorata não tem medo de China o trair. E Chihiro diz que eles só foram procurar material para mangá. Sorata diz que se Chihiro acredita que um pegador de casada como o Jin iria para um hotel daqueles sem tentar nada. Chihiro diz que tem certeza que Jin vai tentar algo. E eles vão atrás dos dois. E Misaki não se cansa e Sorata tá quase morto de cansaço. E ele diz para eles irem devagar porque os dois estão próximos. E eles vão para um shopping e eles encontram os dois. E Sorata e Misaki encontram Nanami, que trabalha até de domingo. Ela é realmente incrível. Aqui tem coragem. Com isso, Sorata diz que ele não vai mais se preocupar com China. E Jin gosta de garotas mais quietas. Melhor do que nada. E Jin e China vão para o hotel. Sorata até pensa em impedir, mas Misaki já desistiu. E Sorata vai pra cima de Jin, mas erra e o Jin só encosta em Sorata. Sorata acorda no colo de China e pergunta onde está Jin. China diz que ele foi embora e saiu como ele planejou. E Sorata vai cuidar dela de agora em diante. E China diz que vai tomar banho. E China pergunta para Sorata o que ele está fazendo ali, se ele falou que estaria ocupado no domingo. Sorata liga para Jin e Jin diz que pretendia deixar Sorata o acertar, mas seus reflexos não concordaram. Sorata pergunta onde Jin está. Tá na casa de uma garota aí, né? E Sorata diz para ele voltar para o Sakurasou, que não aguenta mais ver Misaki triste. E Jin fala que não pode voltar hoje, porque se ele a ver triste, ele não conseguiria se controlar. Jin pergunta como estão as coisas entre Sorata e China. Sorata diz que ela já está dormindo e não consegue entendê-la. Ela é completamente maluca e não tem senso comum, mas ela não se importa com nada disso. Pintar quadros ou desenhar mangás é tudo para ela. Mesmo assim, ela é incrível e graças a ela abriu os meus olhos e decidi onde quero estar. Depois eles vão embora do hotel e Sorata se desculpa com China e da próxima vez que ela quiser sair, ele promete que irá com ela. China pergunta se é verdade que Sorata quer sair de Sakurasou. Então é isso. Se você gostou, se inscreve aí para ajudar, deixa o like, valeu, é nóis, fui!